Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma grande providência nós nos reunirmos em torno da palavra, da santa palavra de Deus, que vai direcionando cada passo no nosso caminho e nos incentivando cada vez mais a fazer a vontade de Deus. Eu e você somos chamados a fazer a vontade de Deus. E essa grande graça, ela se dá pela escuta atenta da palavra, para que essa palavra performe, transforme a nossa vida. O Padre Jonas teve essa intuição, recebeu de Deus, esse chamado de apresentar para nós um método, a Bíblia no Meu Dia a Dia. Então, se você ainda não teve contato com o texto que o Padre Jonas escreveu, o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, adquira-o, vai fazer um bem para você e vai te dar ali muitos elementos para você estudar a palavra e perseverar cotidianamente nesse estudo. E é isso que nós fazemos aqui nesse programa. Fazemos juntos esse estudo bíblico. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos auxilie hoje no nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Apocalipse, então pegue a sua Bíblia, vamos anotar, vamos colher a mensagem de Deus e experimentar aquilo que Deus mesmo tem para nós no nosso estudo hoje. Anota aí o seu caderno e a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 12. Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 12. Vamos ler o texto e depois meditá-lo? Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante o nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, até deixaram-se matar. Por isso alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Nós estamos nesse capítulo 12, que ele é muito importante para nós dentro do nível de batalha espiritual, de combate espiritual. Então, o texto começa: houve então um combate no céu. Neste momento, houve um combate no céu. É um fragmento que aponta para um tempo de provação dos anjos, Então, houve lá um combate no céu. E aí a gente percebe exatamente o combate, essa guerra, entre Miguel e os seus anjos que combateram contra o dragão. Então, a presença de Miguel lá no livro de Judas, que ele combate contra o dragão, mas também Miguel no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, que vai auxiliar os cristãos nos tempos finais, que vai auxiliar o povo de Deus nos tempos finais, no combate final, nos defenderá. Nós estamos vivendo cada vez mais uma intensidade na quaresma de São Miguel, exatamente porque o tempo se abreviou e nós temos que recorrer a este príncipe da milícia celeste. Combateram contra o dragão e o dragão combateu junto com os seus anjos. Então, esta inveja de Lúcifer em relação a Deus, porque ele foi uma criatura perfeita, criada com grandes dons, com dons naturais capazes de seduzir, esse poder de sedução, até os próprios anjos. Então, esse céu significa o céu angélico, Esse
céu onde habitavam os anjos em seu tempo imaterial de provação. Esta guerra no céu, ela foi travada não com paus, né, com espadas, com pedras, mas os anjos são seres puramente espirituais, então foi uma guerra argumentativa. Lúcifer estava tentando os outros anjos que eles negassem a Deus, não servirei. E aí ele começa a combater, né, com os outros anjos liderados por Miguel. E Miguel, no combate, vai dizer: quem como Deus, nós serviremos. Então, o Miguel e os seus anjos, né, o arcanjo Miguel, Micael, que significa literalmente quem como Deus, e os seus anjos, né, combatiam contra o dragão, contra Satanás, os seus demônios. Nesta guerra argumentativa de uma decisão, né, os anjos liderados por Satanás, Lúcifer, né, que depois se transformam em demônio, que Lúcifer estavam querendo que eles pecassem contra Deus e negassem a Deus, né? Persuadindo esses anjos e tentando todos os anjos do céu. Mas, por sua vez, os santos anjos que permaneceram fiéis, né? Que estavam ali liderados por Miguel, disseram: não, nós serviremos a Deus. Quem como Deus? Versículo 8. Então, deixa eu falar aqui. A guerra que nós travamos, ela está muito vinculada ao campo da mente. Satanás quer atingir a nossa mente para que nós neguemos nosso Senhor. Versículo 8. Ele, porém, foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu. Então, Miguel e os anjos derrotaram Lúcifer e os anjos rebeldes. E eles perderam uma graça santificante. Eles foram precipitados ao inferno, né? Perderam uma guerra. Se obstinaram no seu pecado, não tiveram mais chance, não podem mais se arrepender, perderam a graça santificante como foram criados, perderam a possibilidade de entrar na visão beatífica de Deus, foram precipitados ao inferno. É a queda dos anjos, né? Não uma queda espacial física, mas sim ética, moral, soteriológica, relacionada à salvação. Caíram do estado da graça santificante para o estado da desgraça. Nós não podemos segui-los, nós temos que permanecer na graça. Assim foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, essa antiga serpente que enganou Eva e Adão no paraíso, ele foi precipitado e ele tem um poder limitado de tentação, porque nós temos o livre-arbítrio, ele vai sempre querer nos persuadir com argumentos contra Deus. Então, presta atenção nas ideologias, presta atenção naquilo que nós estamos vivendo, o combate dos nossos tempos, é no campo da mente, da argumentação. Ele quer fazer com que nós neguemos a Deus, que nós neguemos os mandamentos, que nós neguemos as virtudes, que nós neguemos a santidade, que nós abracemos o pecado e assim nos pervertamos também. Mas ele foi vencido, ele foi derrotado e nós precisamos ficar do lado vencedor. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante o nosso Deus. Então, a igreja triunfante celebra a derrota de Satanás, um hino de louvor, de adoração pela queda do dragão. Apenas a igreja triunfante que louva a Deus. A salvação, o poder, o reinado, né? A encarnação do Verbo, a paixão de nosso Senhor, né? A morte, a ressurreição, a ascensão ao céu. Cristo instaura o reino de Deus dentre os homens e nos liberta do poder de Satanás. O demônio é uma espécie de advogado de acusação, pois ele nos acusa, né? Ele nos incita ao pecado. E quando nós cedemos ao pecado, ele nos acusa diante de Deus, a fim de nos arrastar à frustração e ao desespero. Então ele fica nos acusando para tentar nos condenar. Versículo 11. Versículo 11. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do próprio testemunho, pois não se apegaram à sua vida até a morte. Então, o sangue do Cordeiro, vencer o dragão, os membros da igreja, nós só conseguiremos vencer Satanás e as suas seduções
se nós nos unirmos ao sangue do Cordeiro. Se não estivermos em pecado mortal, meus irmãos, isso é muito importante, mas na graça santificante. O que Cristo conquistou para nós na cruz, derramando o seu sangue? A graça santificante, a obra redentora, a obra da nossa redenção. O Cordeiro desfaz a acusação. O Cordeiro vence o acusador. Cristo pagou o preço do seu sangue para o nosso resgate. E esse testemunho que Ele dá leva até mesmo os nossos irmãos a darem a vida, o sangue, se unirem ao sangue de Cristo. Nós precisamos nos apegar a essa força redentora de conquista de Cristo e a palavra do seu testemunho, ao Evangelho, e viver a radicalidade, não ceder espaço ao demônio, não dialogar com o demônio, porque ele quer fazer com que você negue Jesus Cristo pelo seu comportamento, pela adesão ao pensamento mundano e ao pensamento dele. Então, não ceda espaço. Nós precisamos estar atentos a isso, porque o combate vai ser sempre argumentativo, herético, apostático, porque vai querer que nós apostatemos da nossa fé. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A igreja triunfante, os santos, os anjos de Deus, os homens santos, cujas almas já estão no céu, se alegram, porque já não há mais sofrimento e nem tentações para eles. Agora, ai de vós, terra e mar, que designam para nós a vida terrena, temporal, a igreja militante. O demônio e os seus anjos já estão condenados ao inferno. Porém, eles atuam na nossa vida para nos tentar levar para o pecado e, consequentemente, para o inferno. Os demônios têm poder para atuar no mundo, mas é um poder limitado, que termina diante do livre-arbítrio de cada um de nós. Se eu disser não, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o Cordeiro que morreu e ressuscitou nos dá a vitória contra Satanás. O tempo vai desde a ressurreição de Cristo até a vinda gloriosa do Senhor. Quando Jesus voltar, esse poder cessará, Satanás será acorrentado definitivamente no inferno. Então, qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? Assumir com determinação a redenção de Cristo, o sangue preciosíssimo que nos libertou da tentação do demônio e de sua acusação. Jesus venceu, e se eu assumir o poder dessa vitória, também sairei vencedor. A palavra deve iluminar a nossa mente e nos levar a um posicionamento radical diante da argumentação tentadora do demônio. Como Miguel e os anjos de Deus, na humildade sairemos vencedores. Quem como Deus? A obra da redenção, a palavra do testemunho e a humildade que teve Miguel e os anjos de Deus em declarar quem como Deus nós serviremos, nós adoraremos a Deus, é o que nos dará a vitória. Não dialogue com o demônio, porque ele vai tentar te levar a negar a Deus, a negar os mandamentos, a palavra de Deus, a redenção, para te condenar definitivamente no inferno. Então, a palavra, a redenção e a humildade dos anjos de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos rezar? Senhor, obrigado por nos indicar o caminho da libertação. Primeira coisa, Senhor, me ajude a não dar espaço para qualquer argumentação e diálogo com o demônio, porque ele tem um poder muito maior, ele tem uma mente angelical e as argumentações vão querer me desviar do caminho. Por isso eu preciso me apegar à palavra, adestrar a minha mente e o meu coração à palavra, mas também a humildade de Miguel em declarar quem como Deus. Eu me submeto à sua vontade, eu adoro a sua vontade, eu vou viver a sua vontade. E eu sei que vivendo assim, eu serei mais que vencedor junto com o Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus.
palavra, humildade, a obra de redenção, da redenção de Cristo, o sangue precioso do Cordeiro, é o que nós devemos assumir para a nossa vida, para vencer todo o combate espiritual que nós enfrentamos, porque os demônios, até a vinda gloriosa de Jesus, têm uma permissão limitada de nos tentar, mas também nós temos o livre-arbítrio de escolher ou o lado dele ou o lado de Deus. Eu sei que você escolhe o lado de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.